Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. As respostas que o Ocidente tem dado à invasão da Ucrânia pela Rússia, respostas econômicas, elas estão baseadas no peso internacional do dólar. Não é? Não houvesse esse peso, essa condição de ser uma moeda internacional aceita no mundo todo, conversível no mundo todo e tratada como moeda internacional no mundo todo, portanto predominante no comércio internacional, não fosse assim e os efeitos dessa punição seriam bem menores. Mas muitos países estão observando a situação atual e enxergando a necessidade de mudança nesse sistema, para que não fiquem todos à mercê de decisões políticas tomadas nos Estados Unidos e geralmente seguidas ali, bovinamente, por partes da Europa Ocidental e também por parte das Américas, né? Como é o caso do Canadá, que segue ali bovinamente o que é decidido em Washington. Mas o fato é que esse sistema ele é uma derivação de uma grande conferência que aconteceu em 44, ou seja, antes do fim da Segunda Guerra. A guerra só acabou em 1945, mas em 1944 já havia a ideia de que os aliados venceriam. Era uma questão de tempo para a derrota do eixo, né? Ou seja, o canalha regime de Adolf Hitler e os seus aliados, o fascismo italiano, que ali já estava, claro, Mussolini caiu antes, é bom lembrar, né? Depois houve um período ali que uma parte da Itália ficou sob ocupação alemã, mas depois também foi libertada. E o Império Japonês, que foi o último a ser derrotado. A Alemanha já havia se rendido, Hitler já estava morto, Mussolini já estava morto, e a guerra no Pacífico prosseguiu até agosto, quando houve o uso de 2 bombas atômicas, no dia 6 de agosto em Hiroshima, no dia 9 de agosto em Nagasaki. Mas, praticamente um ano antes do fim da guerra, um pouco menos em relação à rendição alemã, um pouco mais de um ano em relação à rendição japonesa, houve o acordo que estabeleceu um parâmetro nas relações econômicas e financeiras internacionais, que é o acordo de Bretton Woods, e que teve inclusive como um dos seus teóricos, principalmente no que se refere ao Banco Mundial, o famosíssimo Keynes, né? Mas dali, dessa conferência, nascem inclusive 2 instituições multilaterais, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Já em 45, eles estabelecem ali os parâmetros estatutários para o funcionamento dessas 2 instituições. Mas o fato é que havia inclusive uma ideia perigosíssima, que na prática nunca foi de fato executada, pelo menos em larga margem, mas que dava ao Fundo Monetário Internacional o direito, inclusive, de intervir em caso de aumento da taxa de juros em alguns países ou de uma forte desvalorização ou valorização cambial. E essas instituições multilaterais passaram a representar, na verdade, guardiãs daquele sistema que foi concebido. E claro, como a ideia era o funcionamento sob a égide aí de organizações multilaterais, parece até um paradoxo, mas o funcionamento passou a depender de uma moeda que fosse aceita no mundo inteiro. E é claro, o dólar, então, padrão ouro,
ou seja, com lastro em ouro, seria essa moeda. Esse lastro em ouro é um negócio interessante porque ele deixou de existir nos Estados Unidos no governo Nixon, portanto, bem depois, né? Nixon toma posse em 69. Depois foi eleito em 68, tomou posse em janeiro de 69, foi reeleito em 72, tomou posse para o segundo mandato em janeiro de 73 e depois renunciou para não sofrer o impeachment em razão do Watergate e tal. Quando, aliás, o Watergate, quando o Washington Post teve um trabalho importante, quando o Washington Post fazia o jornalismo, né? Quando o New York Times fazia o jornalismo. Hoje não, né? Hoje são panfletos que reproduzem, inclusive, mentiras e desinformam. Lamentável, né? Essa decadência do jornalismo americano que, claro, contagiou o jornalismo ocidental e todo ele mergulhou numa profunda decadência intelectual e moral. O jornalismo mergulhou numa decadência intelectual e moral com as exceções pontuais, não? Por isso exceções. Bem pontuais. E aí só no Nixon houve o fim do padrão ouro, do lastro do ouro para emissão de dólares. Porque quando você viaja no tempo, os países usavam basicamente ouro, prata. Houve ocasiões em que o bronze teve um valor muito grande, porque havia muita demanda. Havendo demanda, o preço sobe, é a lei econômica inarredável, né? E muitos já tentaram derrubá-la, né? A lei da oferta e da procura. Muitos tentaram teorizar alternativas para o fim dessa lei. É impossível. Seria como revogar a lei da gravidade, né? Então, enquanto houver um sistema econômico, haverá a lei da oferta e da procura. O que valoriza um produto é uma procura maior do que a oferta. E o que barateia é uma oferta maior do que a procura, em condições normais, em linhas gerais. Mas aí, nós tínhamos o transporte, né, de containers, cofres de madeira com ouro, com prata. Os navios eram atacados. Países se sentiam mais ricos ou mais pobres conforme a quantidade de ouro, de prata que tinham à sua disposição. Em alguns momentos só o ouro, porque a prata também em alguns momentos sofreu desvalorização. E as descobertas ganharam um peso tremendo, né? Para a Espanha, para Portugal, porque eles chegaram a lugares onde havia muita prata e muito ouro. E isso enriqueceu, claro, esses países, suas cortes. Só que em determinado momento, alguns países começam a compreender que a riqueza não estava na propriedade de ouro e prata, mas na transformação dessa riqueza em capital produtivo. E com as invenções, né, com a contribuição da ciência, as máquinas que vão surgindo, Inglaterra, Holanda, viram potências de fato, porque passam a produzir bens, se industrializam, e Portugal e Espanha vão ficando para trás, com economias agrícolas e ainda com a ideia de que possuir ouro e prata era a grande garantia de riqueza. E vão ficando para trás em relação à Inglaterra, em relação à Holanda, e depois, claro, quando a Holanda se liberta, é óbvio, né, se torna independente da Espanha, e claro, posteriormente, da França, da Alemanha, principalmente a Alemanha, quando ela se torna unificada, né, sob Bismarck. E aí, muito antes disso, você tem a substituição do ouro e da prata na comercialização das coisas por um valor de troca, um papel moeda. Então, em vez da moeda ouro, da moeda prata, um papel que as representasse. Notas que trariam
o valor correspondente em ouro e prata. É muito mais prático. Só que os países tinham um lastro. Emitiam papel moeda de acordo com as reservas que tinham em ouro. Em algum momento também em prata, mas depois exclusivamente em ouro. E esse lastro nos Estados Unidos durou até o início dos anos 70, agora do século passado. Durou muito tempo. Depois acabou. Só que, claro, com o tempo, o papel moeda vai dando lugar às transações virtuais, por papéis, por documentos bancários. O lastro era bancário. E depois veio, claro, a transação virtual, ou seja, as transações eletrônicas. E o supercrédito, porque antes o crédito estava limitado à riqueza produzida. E depois não. Já no século XIX você tinha transações de crédito, porém lastreadas na riqueza produzida. Isso deixou de existir. Vem o supercrédito. Ou seja, a sociedade passou a contar com mais dinheiro à disposição, embora virtual, né, do que a riqueza produzida. E aí vem as crises como 2008, que é claramente uma crise de supercrédito. Não havia riqueza produzida que sustentasse aquele supercrédito. As pessoas passaram a gastar muito mais do que havia na sociedade de riqueza produzida. Mas todas essas mudanças, que levaram inclusive o próprio Fundo Monetário Internacional a reciclar suas ideias, né? Aquele fundo que não era só monetário, mas monetarista, no seu conceito de economia política, era monetarista. Ele hoje procura ter uma visão mais particular de cada país, circunstâncias de cada país, entendendo que simplesmente agarrar-se ao equilíbrio fiscal como única meta, como único objetivo, pode ser um suicídio para muitos governos e um massacre para os pobres de muitos países, que dependem exatamente do investimento público, inclusive em serviços, saúde, educação. O FMI entendeu que manter apenas a rédea monetarista pode funcionar na Alemanha, mas não vai funcionar na Argentina. Simplesmente você vai provocar uma ainda maior e pior crise social. Vai jogar muito mais gente na miséria. Como tem acontecido no Brasil, na Argentina. A Argentina é um país que se empobreceu, vitimada, claro, por governos corruptos, governos incompetentes. Além daquele período que dizimou muitos valores na Argentina, o período da ditadura militar, que foi uma ditadura sanguinária, né? Sanguinária, atingindo ali brutalmente, no mínimo 30 mil pessoas, entre mortos e desaparecidos, além de bebês sequestrados, né? E quando você afeta valores, você afeta tudo. E depois da redemocratização, governos incompetentes, corruptos, equivocados. E a Argentina empobreceu-se dramaticamente. E o Brasil, país rico, naturalmente rico, em terra, em água, em minério, em condições climáticas, rico, propenso para a prosperidade. E, no entanto, tem produzido cada vez mais miséria no seu povo. É empurrado milhões para a miséria. Só que o Brasil hoje, a relação com o FMI, uma relação institucional. O Brasil é sócio do Fundo Monetário. E teve a sua dívida liquidada, né, com o Fundo Monetário. Mas não desapegou-se inteiramente, daquelas ideias monetaristas que eram
predominantes no FMI. Ainda são predominantes, mas não são mais únicas. O FMI tornou-se mais flexível, né? Mas uma coisa não mudou de Bretton Woods para cá. O dólar como grande moeda internacional. Só que agora, com essa crise, o que estão pensando russos, chineses, indianos, países da América do Sul, que falam, bom, em algum momento, e também da Ásia, não só a China, mas outros países da Ásia, inclusive do Ocidente Asiático, os países do Golfo, os países do Mediterrâneo, a parte oriental do Mediterrâneo, parte ocidental do continente asiático, países do norte da África, olham para tudo isso e falam, bom, se em algum momento contrariarmos a posição claramente predominante dos Estados Unidos, predominante em termos de influência, capacidade de arrastar muitos países para a sua posição, e predominância financeira, porque afinal de contas, quem emite essa moeda mundialmente aceita, globalmente aceita, são os Estados Unidos. Então cresce a ideia de um sistema paralelo que tende, ao longo do tempo, a tornar-se não só independente, mas capaz de abarcar um número de países, um número tão considerável de países, que simplesmente desmontará essa consequência de Bretton Woods, que é o dólar como a moeda global e, portanto, o seu emissor tem um papel decisivo, inclusive para arrastar países para a sua esfera de influência. Nações que não se consideram alinhadas podem rever a sua participação no modelo atual. Inclusive, o economista Dylan Grice, do Calderwood Capital, afirmou no dia 27 de fevereiro que ele nunca viu o uso do dinheiro como arma nessa escala. O dinheiro sempre foi usado como arma, sempre, desde que concebeu-se o dinheiro, em vez de troca de mercadorias, passou a haver um valor de troca, né? Que também é mercadoria, que também entra no mercado como mercadoria. O dinheiro também é mercadoria, além de ser o intermediário das trocas. Mas ele disse que esta é uma carta que talvez só possa ser usada uma única vez, agora, como está sendo usada agora. E disse mais, o Dylan, que a China vai se concentrar em não precisar do dólar. Antes, por exemplo, de tentar recuperar militarmente Taiwan. Porque a invasão de Taiwan, a discussão não é se, mas quando acontecerá. E os Estados Unidos têm um compromisso histórico de defesa militar de Taiwan. Cumprirão com esse compromisso? Ou ficarão nas reações verbais, nas notas de repúdio, nas notas de protesto? Ou, quem sabe, e por isso a China está observando tudo isso e criticando as sanções, ou, quem sabe, tentarão, os Estados Unidos e seus aliados, tentarão usar a punição econômica como arma de guerra. Então, é uma reviravolta
na história monetária, disse o Dylan Grice, afirmando que o fim da hegemonia do dólar e a aceleração por uma ordem monetária bipolar começou. E interessante que algo físico nesse mundo de transações virtuais ganha um peso tremendo, que é o ouro. Aliás, não foi por acaso que há anos a Rússia tem dado preferência ao ouro como parte de suas reservas. A participação do dólar nas reservas russas caiu extraordinariamente. E cresceu a participação do dólar, do ouro e do yuan. Ainda é forte a participação do euro nas reservas russas. Estamos falando de 600 bilhões de dólares. Para termos um valor de referência, no caso o dólar. Mas com a participação cada vez maior do ouro e do yuan chinês. Uma participação cada vez menor do dólar e tende a ser menor a partir de agora a participação do euro nas reservas da Rússia. Isso não vai ficar restrito à Rússia. Cartão! Foi embora o cartão de crédito, o outro cartão de crédito, o outro cartão de crédito. Saíram de solo russo. Não permitem mais transações em caixas eletrônicos, em sistemas de compensação na Rússia. Só que já havia um cartão de crédito desenvolvido para essa situação e com lastro também em yuan, não só em rublo, também em yuan. E aqui não é importante a relação yuan-dólar, porque a China ela usa uma trucagem cambial, né? Ela desvaloriza ou mantém sua moeda artificialmente desvalorizada, porque isso torna seus produtos muito mais competitivos no mercado internacional. Então a importância aqui para a Rússia não é o valor do yuan em relação ao dólar, não é a relação cambial yuan-dólar, a relação de troca, por isso a palavra câmbio, né? Mas sim a sustentação desse cartão para que os russos possam fazer transações sem necessidade de uso dos cartões internacionais dentro do território russo. Porque, afinal de contas, é um estado de guerra. Não é o que o cara vai gastar na viagem à Alemanha, mas o que ele vai gastar em território russo. Já há quem defenda um novo Bretton Woods. E, inclusive, o professor da Escola de Políticas Públicas da London School of Economics, que é o Ousmane Mandeng, ele diz que é preciso fazer agora. Diz ainda, a conferência que produziu esse sistema está vencida e que é preciso estabelecer novos parâmetros. E não seria a primeira mudança. Não seria a primeira mudança. Outras têm acontecido ao longo do tempo. E ele diz que é preciso pensar como fazer essa transição que poderia envolver todos de maneira coordenada para que seja organizada. Isso é difícil. Dificilmente os Estados Unidos aceitariam essa mudança. Então ela deve ser feita, ela deve ocorrer em parte do mundo. E aí muita gente fica de olho na posição da Índia, porque Índia e China, embora ambas façam parte dos BRICS, não é? Junto com Brasil, Rússia e África do Sul, Índia e China têm problemas consideráveis nas suas relações bilaterais, inclusive tiroteio na fronteira comum, uma pequena fronteira ali, e a China cada vez mais envolvida com o Paquistão,
E Paquistão e Índia já foram à guerra 3 vezes, né? 2 delas por conta da Caxemira. Mas o fato é que o novo sistema, ele tem que ser muito diferente, diz o Mandeng, mais participativo, e que o Brasil pode ter um importante na definição desse sistema. Lembrando que o Mandeng foi chefe da divisão do Fundo Monetário Internacional para recursos financeiros e foi diretor de uma seguradora e de um banco de investimentos global. Não é um sujeito fora do sistema. Pelo contrário, tem carreira no FMI e tal. E ele está dizendo, esse sistema está indo para o fim. Não se trata de é melhor estabelecer um sistema paralelo. O que ele diz é que haverá um sistema paralelo. Porque países importantíssimos na economia mundial, inclusive a China, segundo maior PIB do mundo, e hoje o país chave no comércio internacional, enxerga como inevitável um sistema paralelo. E agora, em razão do que aconteceu nos últimos meses, terá a Rússia participando da formação desse sistema paralelo. Resta saber a posição dos outros 3 integrantes dos BRICS. A África do Sul, a Índia, que tem um papel importantíssimo pelo tamanho da sua população, pelo seu desenvolvimento tecnológico, pela sua participação no comércio internacional cada vez maior, pela sua indústria de medicamentos e, claro, o Brasil. Como é que o Brasil participará? Qual será a posição brasileira diante desse desafio? A ideia é tão complexa e envolve não só economia e relações internacionais, mas também questões militares. A China, nesta semana, claro, embora pedindo moderação, pedindo a busca de um acordo diplomático para o que está acontecendo na Ucrânia, a China, por intermédio de seu chanceler, e aqui não é a opinião do chanceler, essa é a opinião do partido, do Estado chinês, mais até do que do Xi Jinping, mas obviamente também do Xi Jinping, cuja posição é dominante. Ele alcançou um papel de não ser apenas o secretário-geral do Partido Comunista de plantão, ou o presidente de plantão. Ele tornou-se alguém que dá cartas, com peso, com relevância no Estado totalitário chinês. Mas a China deixou claro 2 coisas. Primeiro, que sua parceria com a Rússia, na expressão usada pelo chanceler chinês, é sólida como uma rocha. Ou seja, aqueles sinais que o Ocidente estava enviando para a China para que ela participasse da punição coletiva à Rússia, a China disse não, e que sua parceria com a Rússia é sólida como rocha. Até porque a China tem grandes interesses nessa parceria. No parque industrial russo, militar, na capacidade militar russa, nuclear. Estamos falando de capacidade nuclear. E também no fato de que a Rússia é o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados, e com uma população que é menor que a brasileira, uma população concentrada, inclusive, majoritariamente na parte europeia da Rússia. E a Rússia tem interesse no dinheiro da China, na capacidade que a China tem hoje de bancar, de sustentar, de investir. Então é uma aliança, segundo o chanceler chinês, sólida como rocha. E o outro ponto levantado pelo chanceler é a denúncia de que, na opinião da China, na visão da China,
Os Estados Unidos querem fazer agora uma outra organização, tipo OTAN, só que com outro nome, é óbvio, já que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a China diz que os Estados Unidos querem fazer uma organização semelhante no Pacífico. E aí, trazendo a Oceania, ou seja, a Austrália, talvez a Nova Zelândia, e a Índia, e o Japão, e a Coreia do Sul. Então, isso, claro, em algum momento terá implicações militares, até pelas pretensões chinesas no Mar do Sul da China e por Taiwan. Mas também terá consequências econômicas, comerciais, financeiras e provavelmente resultará num novo sistema substituindo essa predominância do dólar no mercado global. Danilo. Lembrando que o editorial do Cláudio Zaidan fica disponível também em podcast. É só acessar o Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito, compartilhar com os colegas. O Bandeirantes Acontece faz um rapidíssimo intervalo. Voltamos já.